Bem-vindos ao regresso do Guimarães em Debate, o programa quinzenal que dá voz às diferentes ideias e desafios do nosso Conselho. Aqui debatemos quinzenalmente o que vai marcando a atualidade de Guimarães, da cultura à política, do património às questões sociais e económicas. No arranque de uma nova temporada do Guimarães em Debate, o tema em destaque não poderia ser outro, o rescaldo das eleições do passado dia 12 de outubro. Connosco temos dois convidados, ou dois membros habituais do Guimarães em Debate, a Mariana Silva, que se apresentou nestas eleições como candidata à Câmara Municipal pela CDU, Manuel Ribeiro, também com uma intervenção há mais de 2 décadas aqui em Guimarães e que foi candidato à Junta de Freguesia de Caldelas, pela coligação Juntos por Guimarães. Finalmente, o nosso convidado de hoje, José Bastos, que já foi vereador em 2013 pelo Partido Socialista e que em 2025 manifestou apoio político à candidatura de Ricardo Costa. Nestas eleições, com uma participação recorde de eleitores, a coligação Juntos por Guimarães conquistou a Câmara após 36 anos do domínio socialista. A coligação Juntos por Guimarães, liderada por Ricardo Araújo, conquistou a Câmara Municipal com 45% dos votos, garantindo a maioria absoluta com a eleição de 6 vereadores. O Partido Socialista, com Ricardo Costa como candidato, arrecadou 37,5%, registrando uma quebra expressiva face aos 48% de 2021. Começava por José Bastos, certamente não era um resultado que o Partido Socialista estaria à espera, ainda por cima pelos números que acabei de referir. Que explicações encontra para esta mudança nos destinos de Guimarães? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é com todo o gosto que cá estou e dizer também que é um privilégio poder estar com estes dois candidatos e acrescentar que eu próprio, para além de ter manifestado o apoio à candidatura Ricardo Costa, fui também eu candidato eleito para a Assembleia Municipal e com todo o gosto, porque acho que essa é também uma responsabilidade cidadã de cada um de nós para que possamos trabalhar em prol da comunidade. E sim, de facto, fazer este rescaldo é algo que, em particular para mim, é difícil, não é difícil, é um bocadinho mais desconfortável, porque obviamente não estávamos à espera deste resultado, e embora diga também que entendo que nem estávamos nós à espera, nem estava ninguém à espera. Eu, na verdade, acredito que mesmo a coligação Juntos por Guimarães estava longe de imaginar que este resultado ia acontecer. Mas a democracia é isto, as cartas jogam-se, cada partido político jogou as suas cartas, apresentou as suas ideias, apresentou as suas propostas e o eleitorado fez aquilo que sempre faz, que é decidir. Por isso estamos num regime democrático. Dizer depois, procurar explicações. É sempre difícil e podemos procurar, e aqui procurar explicações, não, pelo menos eu não farei nunca procurar desculpas. Não irei procurar desculpas para nada. Eu fui derrotado, eu fui candidato, fui eleito, apoiei uma força política que saiu derrotada nas eleições e, portanto, eu próprio sou derrotado sem qualquer margem para dúvida, sem procura de desculpas ou de justificações para aquilo que aconteceu. E, portanto, procurar explicações, sim, procurar, pelo menos, entender o que é que terá acontecido, o que é que terá contribuído. E eu acho que há 2 ou 3 que são mais ou menos óbvias para todos e têm a ver, desde logo, com o somatório de um conjunto de circunstâncias. Não é, com certeza, de desconsiderar aquele que é o contexto nacional, saber que o Partido Socialista vem de um resultado eleitoral nas eleições legislativas muito desfavorável, um resultado que, esse sim, foi uma hecatombe política e, portanto, isso tem sempre algum reflexo naquilo que é o voto nas eleições seguintes. Também penso que concordaremos todos que todos sabíamos que não haveria uma repetição daquilo que foi esse cenário, aqui agora já alargando para além de Guimarães a nível nacional. Aqueles que eventualmente estivessem à espera que houvesse uma repetição do resultado do Partido Socialista das legislativas não fazia muito sentido, do meu ponto de vista, e portanto há aqui uma explicação, há aqui uma causa, uma razão, que é alguma contaminação deste mau resultado. Há também depois uma segunda contaminação
que é em sentido inverso o surgimento de novas forças partidárias que têm tido resultados muito significativos e tiveram um resultado muito significativo nas legislativas. Da mesma forma, embora em sentido contrário, também eu era dos que não acreditava que houvesse uma replicação desses resultados muito bons para esse partido, que é o Partido Chega, mas também houve aqui algum efeito de voto de protesto que votou no André Ventura para Presidente de Câmara de Guimarães, para Presidente de cada uma das juntas de freguesia. Também na linha nesse discurso. Completamente, não há, mas acho que não há nenhuma dúvida, eu alinho nesse discurso e acho, aliás, o próprio André Ventura era candidato em todos os municípios, pois a fotografia dele aparecia em todos os cartazes, com circunstâncias muito pouco habituais. Nós, por exemplo, vimos que o Partido Chega tinha nos cartazes na rua o cabeça de lista da Assembleia Municipal não aparecia nos cartazes e quem aparecia era um outro elemento da lista. E, portanto, tudo isto acontece, tudo isto é estranho. Duas razões. Falta uma terceira. A terceira é naturalmente também fruto de... vou dividir esta em três. A terceira é fruto de três circunstâncias. A primeira circunstância é o desgaste do poder, que ele acontece, tem vindo a acontecer, e de facto o PS foi poder em Guimarães durante 36 anos, isso causa algum desgaste. Depois entendo que a coligação Juntos por Guimarães tentou naturalmente fazer o seu trabalho e catapultar esta máxima de que 36 anos é tempo demais e é tempo de mudar, e essa mensagem passou. E a terceira, e também faço aqui uma declaração de interesse, que é: eu estou cá enquanto cidadão. Toda a gente conhece a minha filiação partidária e as minhas convicções partidárias e ideológicas, mas não sou um alinhado sem opinião. Eu tenho a minha opinião, gosto de a partilhar e, portanto, isto para dizer que, para além destas duas circunstâncias que já referi, há uma terceira que eu acho que, para além do trabalho que a coligação Juntos por Guimarães fez, teve ajuda nesse trabalho por parte de altos responsáveis do Partido Socialista que colaboraram de forma ativa naquela que foi a mensagem de tempo de mudança e tempo de mudar. E, portanto, Não quero explicitar melhor essa situação? Não tenho problema nenhum em explicitar. Eu estou cá para dizer o que penso e obviamente que é de difícil compreensão que a Câmara de Guimarães e os seus atuais, ainda responsáveis, foram tomando algumas iniciativas que naturalmente ajudaram sobremaneira aquela que era uma estratégia política por parte da coligação Juntos por Guimarães. Vou dar só um exemplo para ser o mais gritante, mas podia dar 10. Ninguém compreende que um Presidente de Câmara em fim de mandato faça 5 dias do ato eleitoral uma reunião com o Ministro do Governo da mesma cor da coligação Juntos por Guimarães para anunciar que se financia um determinado projeto e só aquele que circunstancialmente é o projeto que a coligação Juntos por Guimarães defendia e que o candidato do Partido Socialista disse de forma absolutamente taxativa que se fosse eleito não enverdaria por esse pormenor ou por essa opção. E este é só um exemplo e, portanto, não há problema nenhum, nós temos que falar as coisas. E o Ricardo Costa fez toda a campanha dizendo, trabalhando em cima de um slogan que era uma realidade, mas que foi adotada também como slogan, que é falar verdade. E, portanto, nós temos que falar verdade e acho que, na minha opinião, isto não faz nenhum sentido e há mais 2, 3, 4, 5, 6, 10 situações destas que, intencionalmente ou não, agora cada um fará a sua leitura, intencionalmente ou não, contribuiu decisivamente para a estratégia que estava montada pela coligação Juntos por Guimarães. Isto não serve como desculpa. O eleitorado decidiu e
como sempre, achando eu que decidiu bem ou mal, globalmente decidiu bem porque foi essa a sua escolha, e eu, sendo um democrata, respeito-a, mas obviamente que continuo a achar hoje que o Ricardo Costa tinha um projeto, um melhor projeto para Guimarães, e tinha um enorme desafio pela frente, como irá ter o Ricardo Araújo também e a sua equipe no trabalho que vai desenvolver, mas eu continuo a achar que o projeto do Partido Socialista era o melhor projeto. Não fomos capazes de transmitir essa mensagem, o eleitorado não quis acreditar que o projeto era melhor e, portanto, escolheu, e agora resta deixar quem venceu trabalhar para que possa fazer o melhor trabalho possível por Guimarães, porque obviamente que não tenho nenhuma dúvida que todos nós queremos o melhor para Guimarães. Podemos não estar de acordo relativamente àquilo que é o melhor ou o melhor caminho, mas que todos queremos o melhor para Guimarães, eu não tenho grande dúvida. Muito bem, esse espírito livre é aquilo que gostamos de ter neste espaço de Guimarães em debate e que penso que é partilhado pelos outros membros aqui do painel, digamos assim. Manuel Ribeiro, depois de 1985, com António Xavier, Guimarães volta a ter um presidente da Câmara Social Democrata. E até pegando aqui nas palavras do José Bastos, terá sido um cansaço que explica esta vitória da coligação, ou o Ricardo Araújo tinha mesmo uma proposta, um projeto que cativou os guimaranenses? Ora, antes de mais, boa noite aos meus colegas de painel e ao Jorge Alfredo. Alfredo Jorge. por esta iniciativa, pela continuação do Guimarães em Debate, e apresento a todos os meus cumprimentos, e agora íamos realmente a essa questão. Eu partilho da opinião de José Bastos que um dos fatores da mudança é o desgaste natural do exercício de poder. Isto não oferece qualquer dúvida a ninguém. As pessoas, mesmo que haja até um conjunto de medidas certas, que as pessoas até estejam de acordo, em grande medida, com a governação, acham que de vez em quando é preciso mudar. E, portanto, isso acontece, é um fenómeno sociológico, acontece em todo o país, muitas vezes, e, portanto, nós sabemos que há este desgaste intrínseco na governação. Mas também é uma das razões. Não sei se será a razão mais importante, mas parece-me que será uma razão menor, pesando cerca de 10% a 20%. E porquê é que eu digo isto? Porque realmente a coligação Juntos por Guimarães fez uma campanha, e uma campanha positiva. Eu recordo que o Ricardo Araújo, nas suas intervenções, tinha sempre a preocupação de dizer que o governo PS, digamos assim, na Câmara de Guimarães, durante 36 anos, fez coisas boas, fez coisas positivas, e não passava pela cabeça a ninguém, qualquer partido que chegasse ao poder na Câmara, destruir aquilo que o PS, nestes 36 anos, fez de bom. Quer dizer, ninguém contesta a capital europeia da cultura, o Guimarães Património Mundial, agora a capital europeia verde. São acontecimentos que dignificam Guimarães e que têm que ser apoiados por todas as forças políticas. Mas parece-me que foi um dos grandes fatores diferenciador positivamente para a coligação Juntos por Guimarães foi os sucessivos debates que foram transmitidos pela imprensa entre os candidatos à Câmara Municipal de Guimarães, a Presidente de Câmara. E parece-me que aí o Dr. Ricardo Araújo se distanciou, fugiu, em termos de se isolar, em termos positivos, do Dr. Ricardo Costa, nos mais variados temas, porque apresentou coerência, ideias claras e um projeto para Guimarães que também não passava por destruir aquilo que já estava feito. Por exemplo, um metrobus ou um metro de superfície, quando se tem financiamento aprovado, aceite pela Câmara em exercício, pela oposição, negociado com a Administração Central, negociado com os vizinhos, neste caso, Câmara Municipal de Braga, não fazia sentido introduzir um novo projeto, um projeto de difícil execução, um projeto muito mais oneroso, que era
como defendido pelo Dr. Ricardo Costa, o metro de superfície. E nós sabíamos que isso seria muito mais caro e, por isso também, muito mais difícil a execução, tanto em termos de terreno como em termos de tempo, e é de tempo que o Concelho de Guimarães precisa. Portanto, os debates diferenciaram positivamente o Dr. Ricardo Araújo, o Dr. Ricardo Costa, em múltiplos temas. Eu recordei o Metrobus, mas podíamos falar do PDM, podíamos falar das creches, podíamos falar até da mobilidade, quando o Dr. Ricardo Araújo, pela primeira vez, propôs o transporte público gratuito para todo o Concelho. E, portanto, nesses debates começou a haver ali uma decalagem. Por outro lado, o Dr. Ricardo Araújo manteve-se como deputado da Nação e isso permitiu-lhe uma certa notoriedade pelos convites que fazia aos governantes, neste caso do mesmo partido, e que se deslocavam a Guimarães e vieram apresentar projetos que eram projetos que o Partido Socialista a mandar na Câmara queria, que é o Campos da Justiça, o financiamento até para a Plataforma das Artes, o financiamento também para a recuperação da Igreja da Costa, e o Dr. Ricardo Araújo, no Parlamento, conseguiu que esses projetos tivessem acolhimento da Administração Central. E isso foi muito bom para a notoriedade dele, porque ele, quando realmente se lançou nesta candidatura, tinha um problema de notoriedade que teria de esbater necessariamente, sob pena de estar em desvantagem em relação à figura e à pessoa do Dr. Ricardo Costa, que, como toda a gente sabe, foi vereador durante 8 anos do Desenvolvimento Económico e do Desporto da Câmara Municipal de Guimarães. E relativamente eu gostaria de abordar esta causa que o José Bastos trouxe da colaboração, digamos assim, da ajuda de altos responsáveis pelo PS. É isso que eu lhe perguntar, se realmente o Domingos Bragança foi um grande apoiante da coligação. Eu acho que não. Olha, nós até tivemos a notícia que nas últimas 3 semanas... E quando digo Domingos Bragança, estou a falar concretamente da Câmara Municipal, em todos os seus pelouros. Do BRT. Portanto, o BRT não dou importância, mas relativamente à intervenção da Câmara, por exemplo, nós tivemos uma notícia que foi confirmada no terreno, foi o facto de, nas últimas 3 semanas, 4 semanas antes das eleições, estarem a pavimentar 5 ruas em Santa Maria, não Freguesia de Santa Maria, Souto de Santa Maria, e São Salvador e Gondomar. Isso pareceu uma intervenção apressada da Câmara no sentido de tentar salvar alguma governação das freguesias, como sabíamos era uma união de freguesias com o PS na sua liderança. E isso é um dos exemplos que a Câmara não colaborou com a coligação Juntos por Guimarães, mas tentou, dentro de uma programação que dizia que era normal, nas últimas semanas, fazer obra concreta no município. E isso, necessariamente, favorecia o PS e não a coligação Juntos por Guimarães. Muito bem, antes de dar a voz outra vez ao José Bastos, que já vi aí que tomou alguns apontamentos. Mariana, a CDU em 2017 perdeu o vereador, o Torquato Ribeiro, nunca mais o recuperou. Em 2025 assistimos a um vereador do Chega para a Câmara Municipal de Guimarães. Estamos num tempo em que a população vai deixando de se rever nas propostas da esquerda, principalmente da CDU. Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer novamente o convite para estar aqui a debater. É com gosto que estou aqui para percebermos também e para que quem nos ouve lá em casa perceba como é que muitas das coisas se trabalham e se fazem. E hoje já foi aqui dito, tanto pelo Manel como pelo Bastos, que há aqui algumas variantes que não são só a apresentação de programas e a apresentação de candidatos e de propostas e de conversas de rua
que dão os resultados depois nas urnas, não é? E como sabemos, nós estamos num tempo, eu não sei se nós estamos num tempo em que as pessoas não dão ouvidos à esquerda, ou se estamos num tempo em que as pessoas se deixam levar pela grande propaganda que as televisões se encarregam de fazer, porque infelizmente os resultados de domingo nós tivemos que ouvi-los pela rádio, infelizmente, não é que seja grave, porque até não me importo do trabalho importantíssimo que a rádio faz a nível local, mas os resultados foram vistos ou foram ouvidos através da rádio e não na televisão. Mas para os votos, o que acontece, e para a eleição, o que acontece e o que tem mais peso é o que passa na televisão. E como dizia o Bastos, não tínhamos só um cartaz com um candidato a todas as câmaras do país e a todas as freguesias e assembleias municipais, em todas as rotundas, mas tínhamos-lo também na televisão constantemente e temos-lo constantemente na televisão. E por isso é normal que as pessoas cedam à tentação de um voto de revolta, um voto de esperança, um voto, não sei bem como qualificá-lo, mas é normal que as pessoas cedam à tentação e acabem por votar desta forma e com este resultado que hoje conhecemos em Guimarães. E eu passo a explicar, porque também já há discursos de ódio contra mim, porque eu também falei disto e por isso, finalmente, não é? Já que passei a campanha toda sem discursos de ódio contra mim, olha, no fim, lá vêm os discursos de ódio. A ideia não é dizer que ele não merece, as pessoas votaram, eles merecem estar onde estão. Agora, não podemos voltar ao discurso que as pessoas votam em quem confiam e em quem conhecem quando estamos no poder local, quando se trata do poder local. Porque isso já não acontece. E é essa diferença que nós estamos a assistir. É essa reviravolta que nós estamos a assistir. Que é, as pessoas não votam na qualidade dos candidatos, não votam na proximidade dos candidatos, as pessoas tendencialmente votam naquilo que lhes vai entrando pela casa adentro e naquilo que lhes vai fazendo companhia. Porque se não, vejamos, qual de nós, os 4 à volta desta mesa, conhece os 6 candidatos do Chega que entraram para a Assembleia Municipal? Quem são? É isto. Estão a perceber? A questão é esta, é que nós na primeira Assembleia vamos ter 6 desconhecidos numa Assembleia Municipal, porque as outras candidaturas apresentaram os seus candidatos, pelo menos até ao número 10, apresentaram, não é? As pessoas sabiam em quem estavam a votar. Sabiam se as pessoas são de Guimarães, não são de Guimarães, têm certa idade, não têm certa idade, são mulheres, são homens, estão ou não na sociedade, contribuem ou não para o desenvolvimento da cidade. É aqui que eu digo isto, porque de resto eles estão lá legitimamente e ainda bem que nós vamos a votos e que há democracia e que as pessoas decidiram. Por isso, há fatores que vêm influenciar naquilo que nós tínhamos como certo daquilo que eram as eleições locais, as eleições autárquicas, e que está a ser alterado. E por isso precisamos não só de ter todas estas variáveis que já foram aqui discutidas hoje, se o programa do PS era melhor que o do PSD, se o executivo PS ajudou ou não o PSD nesta mudança, se houve ou não um cansaço por parte dos guimaranenses relativamente aos 36 anos do PS, se isto tudo junto não ajudou, é óbvio que tudo junto ajudou. Eu partilho da opinião do Bastos. O Sr. Presidente da Câmara ir reunir com o Ministro das Infraestruturas a 5 dias das eleições não deixa de ser estranho, não é? É óbvio que ele está dentro dos seus poderes legítimos e não fez ilegalmente, mas não deixa de ser uma atitude que tem os seus reflexos para fora, não é? E depois, as conclusões desta reunião, ainda mais reflexo têm. Por isso, precisamos realmente de olhar para tudo isto com uma visão mais abrangente e de perceber que aquilo que nós já sabíamos e que já discutimos das legislativas,
que as pessoas estão realmente cansadas e sentem-se muito cansadas de eleições e de discussão política e sentem-se traídas e por isso também têm um voto de revolta, mas em Guimarães até tivemos mais gente a votar, não é? E por isso isso é um bom caminho. As pessoas sentiram a necessidade de se fazer ouvir também nestas eleições. E por isso, se a esquerda está a deixar de ser ouvida, no caso a CDU, que teve um mau resultado, como é óbvio, eu tive um mau resultado enquanto cabeça de lista à Câmara Municipal, mas não quer dizer que o mau resultado de hoje seja o mau resultado do futuro. Não é? Por isso as questões têm que ser vistas à luz daquilo que da importância que elas têm. Hoje estamos neste patamar, não temos o vereador, não conseguimos atingir o objetivo pretendido, que era devolver o vereador da CDU ao Executivo Camarário, porque sabíamos e tínhamos a certeza que ia fazer a diferença. Foi isso que nos disseram na rua. Na rua diziam que a CDU fazia falta. Na rua eu fui muito acarinhada. Fui acarinhada na rua, fui acarinhada por telefonemas, por mensagens, por tudo. Depois, na hora, é claro que as pessoas vão decidir na bipartidarização, que é também um fruto da televisão, que é só existe PS e PSD. Eu que nada percebo de futebol, também fico muito chocada que só ganha o Benfica, o Sporting e o Porto. Não é? Pronto, porque há outros clubes, não é? Mas nós já sabemos, a época começa agora e nós já sabemos que é um destes que vai ganhar. E na política está um bocadinho assim. Se não votas no PS, votas no PSD. Se não votas no PSD, votas no PS. E as pessoas perdem-se um bocado aqui naquilo que realmente importa e que eu também disse durante a campanha, eu estou mesmo a terminar, Alfredo, que eu também disse que é necessário ter quem equilibre as balanças. E uma maioria PS ou uma maioria PSD nunca é bom. Não estou a dizer que eles vão fazer um mau trabalho, porque ainda nem sequer começaram. Quase que dizia mas... que o Vitória seria a CDU do futebol. Não sei, se calhar, porque não é? Porque não? E eu até iria um bocadinho mais longe nesta conversa se eu percebesse alguma coisa disto, mas eu acho que nós devíamos era começar a ponderar, que é aquilo que nós dizemos muito nas nossas intervenções, que é por um voto se perde, por um voto se ganha. E por isso as pessoas às vezes pensam que o seu voto não vai ser influência, não é? Eu não vou votar porque não vai influenciar. Mas influencia e acaba sempre por favorecer a própria população. A CDU não estar representada traz algum problema? Traz, porque nós não podemos trabalhar da mesma maneira. Mas vamos continuar a trabalhar e a lutar não só por o programa em que acreditamos, como pela qualidade de vida em Guimarães. Muito bem, Zé Vaz, te vi há pouco a tomar algumas notas e até fez um comentário que o PDM seria um bom tema. Também ajudou a coligação a vencer as eleições? Não a sei. Polémica à volta mas isso foram os dois. do PDM? Não sei se ajudou, mas o que é que eu gostava de dizer sobre isto? Eu acho que hoje em dia a política está a passar um período muito complicado e tem a ver com os discursos dos próprios partidos. Hoje deixamos de valorizar os projetos, as ideias, deixamos de valorizar a ideologia. A ideologia é algo importante, decisivo, fundamental na luta, os valores, ideologias nesse sentido. Hoje não, hoje ter ideologia é quase criminoso. É quase criminoso. Para depois cairmos naquilo que são as tão famigeradas percepções. Hoje em dia a percepção é aquilo que interessa, a percepção é aquilo que determina, a percepção é aquilo que guia cada um dos partidos. E, portanto, aquilo que eu acho é que esta campanha foi também muito trabalhada em função da percepção e daquilo que é a criação da percepção. E o Manuel Ribeiro dizia que o Dr. Ricardo Araújo fez uma campanha pela positiva e que reconhece aquilo que foi feito de positivo pelo PS em Guimarães. Claro que sim, eu acredito na sinceridade dessa declaração, até porque de outra forma não faria sentido. Não há ninguém que faça tudo mal, da mesma forma também não há ninguém que faça tudo bem, e da mesma forma que o Manuel Ribeiro disse que o PS fez
muitas coisas boas, eu também digo que o PS fez algumas coisas erradas, de forma errada, não por vontade de as fazer de forma errada, mas porque ninguém as acerta todas. Mas onde eu queria chegar era aqui, era que de facto esta campanha foi principalmente a partir de uma determinada altura, ainda não propriamente dentro de campanha, mas quase ali no limiar da campanha, em que houve, do meu ponto de vista, uma alteração estratégica da coligação Juntos por Guimarães naquela que foi a campanha. E foi uma alteração estratégica numa que se veio a verificar bem conseguida, atendendo aos resultados, que é uma aproximação àquilo que são as estratégias, as práticas de partidos mais populistas que procuram fazer passar as mensagens de uma forma superficial, por aquilo que é mais sensível, mas sem desenvolver demasiado o tema, porque isso não interessa. O que interessa é encontrar soluções fáceis para problemas complexos. É assim que o populismo trabalha. E nós assistimos a uma campanha da coligação Juntos por Guimarães que foi evoluindo, foi adotando a política dos vídeos truncados, dos vídeos trabalhados, dos vídeos com efeitos especiais, em que se pega apenas num bocadinho de uma frase para tentar passar uma ideia. Eu não estou a dizer que não podem fazê-lo, claro que podem fazê-lo e fizeram-no. Agora, não foi uma campanha de ideias, de debate e de propostas, porque quando se debatia as propostas, e por isso é que eu dizia que o PDM era um bom tema para podermos falar, e é um exemplo disto mesmo. O PSD e o CDS passaram os últimos 4 anos, para não dizer os últimos 12 ou os últimos 30, principalmente na Assembleia Municipal, e nós estamos lá todos e, portanto, sabemos o que é que acontecia, a fazer a crítica ao Partido Socialista, dizendo que lá vem o Partido Socialista dizer bem daquilo que o Executivo faz, é de ser loas àquilo que é a atividade do município. E passou o tempo a dizer isto. Na parte final deste mandato, ouvimos exatamente o contrário, quando o Partido Socialista, de forma absolutamente coerente, porque o candidato Ricardo Costa, desde muito cedo, fez declarações dizendo o que achava sobre o PDM e foi secundado pelo apoio partidário que tem, porque é importante não esquecer que o Ricardo Costa foi eleito 2 vezes Presidente da Comissão Política do Partido Socialista em eleições disputadas e venceu essas eleições. E, portanto, naturalmente, se as venceu, tinha uma comissão política do Partido Socialista que dava suporte político a essas tomadas de posição, tinha um secretariado que dava suporte a essas tomadas de posição e tinha um grupo parlamentar na Assembleia Municipal que dava suporte a essas tomadas de posição. Mas dizia que o Ricardo Costa sempre disse aquilo que foi dito até ao fim sobre o PDM, que é este PDM, apesar de ser melhor que o anterior, não resolve as questões fundamentais e não deve resolvê-las em vésperas de eleições autárquicas, sendo garantido que iria alterar aquele que iria ser o próximo Presidente de Câmara. Há uma garantia todos tínhamos. O Presidente de Câmara ia mudar. Ainda por cima, tínhamos o Ricardo Costa a dizer que aquele PDM entendia que devia ser discutido e aprovado após as eleições autárquicas e tínhamos o PSD a dizer nós somos contra este PDM. Mas, curiosamente, sendo contra o PDM, fizeram um grande folhetim à volta do tema, dizendo mas ele deve ser discutido na Assembleia Municipal. Portanto, nós somos contra. Sabemos que o nosso opositor direto, ou pelo menos um dos opositores diretos, também entende que ele não deve ser votado. No entanto, nós vamos votar contra, votamos contra na Câmara, vamos votar contra na Assembleia Municipal, mas queremos que seja marcada uma Assembleia Municipal extraordinária, quando já não era possível ser de outra forma. E, portanto, isto ninguém entende, eu pelo menos não consigo entender, e também acrescentar aqui uma coisa. De repente colocou-se o ónus em cima do Partido Socialista, porque o Partido Socialista não quis a marcação, não quis discutir o PDM. E foi verdade? Não, claro que não foi verdade. Isto é a prática normal. Quem é que marca as Assembleias Municipais?
não é o Presidente da Comissão Política do Partido Socialista em Guimarães. Quem marca as Assembleias Municipais, quem solicita a marcação, é o Presidente da Câmara em exercício, que se entendia que deveria ser discutido o PDM, não necessitava de procurar consensos, muito menos consensos alargados. Fazia-o, porque se quisesse consenso alargado, ele já estava lá atrás. O consenso alargado estava conseguido quando o Ricardo Costa disse: eu não quero este PDM, e o Ricardo Araújo disse: eu voto contra este PDM. Portanto, mais consenso alargado que este é difícil de encontrar. Ainda por cima, no Executivo, a força era 11 neste sentido. Ou antes eram 7 do Partido Socialista e 4 da coligação Juntos por Guimarães. E, portanto, os 4 da Câmara diziam que não queriam. Os 2 candidatos a Presidente de Câmara que se pronunciaram diretamente contra o PDM, não era contra o PDM, um era contra o timing do PDM, o outro era contra o PDM de forma efetiva. O Presidente de Câmara não marcou a Assembleia Municipal porque não quis. Porque senão marcaria a Assembleia Municipal e o PDM seria discutido. Eu abri a discussão para a Mariana porque a Mariana estava com vontade. Porque eu acho esta conversa deliciosa. Eu acho isto delicioso. Porque ultrapassa. E a do PDM ainda é mais. Porque isto, com o passar do tempo, isto evolui assim para uma história. Qual mito histórico, mais um para Guimarães, não é? Estamos a falar de factualidades. Estamos a falar, exatamente. Eu concordo perfeitamente que o Sr. Presidente, e disse-o publicamente, que o Sr. Presidente da Câmara, se quisesse ter resolvido o problema e marcado a Assembleia Extraordinária, ele tinha todas as condições para o fazer. Se calhar vai ao encontro do que o Bastos disse. Havia ali alguém a ajudar o PSD, por isso também no Executivo camarário, por isso é que deu esta confusão. Até porque é aqui que se dá, que eu acho que se dá uma viragem, porque temos o PS contra o PS. Por muito que o Bastos diga que não, porque isto foi aprovado na reunião de Câmara. Por isso, os 7 da reunião de Câmara disseram que sim ao PDM. Depois havia um candidato do PS que dizia que não, ou que não queria discutir o PDM, não é? Isso. Que não queria discutir o PDM, mas afirmou que não gostava do PDM, que não estava bem, não sei o quê, e queria alterá-lo. Ele afirmou isso várias vezes. Por isso, aqui o que causava alguma confusão e o que se pretendia com aquela Assembleia Municipal Extraordinária, que nunca foi proposta por nenhum dos partidos, foi o seu Presidente que declarou sempre que a queria fazer, era ver como é que aquilo ia correr. Quem é que estava do lado do 7 PS do Executivo e quem é que estava do lado do PS candidato. Por isso é que, quando se dá esta confusão, traz também para a população um certo desconforto do que é que vai lá dentro, não é? Mas eu afirmei-o várias vezes e volto a afirmar que ninguém entrou na sede do PS Natural para ver que eles estavam desavindos relativamente a esta questão. Esta questão veio ao público. Também ninguém disse que foi por causa do voto contra do PS que não houve a Assembleia Municipal Extraordinária. Foi um comunicado do seu Presidente a dizer que não tinha havido consenso e que por isso não ia fazê-lo. Quer dizer, é fácil, as contas são fáceis. Se todos os outros disseram que sim, houve alguém que disse que não. Por isso, há aqui, peço desculpa, há aqui uma facilidade imensa de se perceber. Se isto tem alguma validade, não tem. O Sr. Presidente poderia marcar a Assembleia na mesma e ela podia acontecer. Eu acho é que esta discussão o PS pagou a caro, não é? Com a falta de votos, não é? Porque podiam não ter discutido isto na praça pública e não ter alimentado durante tanto tempo esta questão de contradição entre uns querem e outros não, e não se percebe bem porquê, nem havia transparência sequer naquilo que se queria. Esta Assembleia Extraordinária só ia demonstrar o porquê que uns estavam contra e o porquê que outros estavam a favor. Porque nas Assembleias há discussão, não é? Há argumentação. E por isso lá iria-se perceber o porquê e as posições de cada um, que eu acho que eram interessantes também
para o futuro, mas com certeza vamos ouvir falar muito de PDM ainda. Em breve, em breve. Em breve. Manuel Ribeiro, outra situação em que o PS ajudou a candidatura de Ricardo Araújo. Quer dizer, eu não sei contabilizar quanto é que isto contou em termos de votos para a coligação. Mas, já que as coisas aconteceram, estou convencido que ajudou agora. Mas é a posteriori esta análise, não é? Antes não se sabia bem Por isso é que se estamos a realmente... fazer o rescaldo. Exatamente. Antes não se sabia bem se a coisa caía Antes para um não lado sabemos, não ou é? para um lado ou para o outro. Mas eu tenho a certeza, de uma coisa eu tenho a certeza. A partir do momento em que a Câmara Municipal, o órgão Câmara Municipal, aprova o PDM e que está em condições de a propor à deliberação da Assembleia Municipal, tem que o fazer, independentemente de estes constrangimentos, independentemente de estarmos em campanha política ou de se aproximarem as eleições, tem que o fazer. Portanto, eu acho que este fé-diver do Presidente da Câmara, de ouvir e tentar a consensualização unânime dos partidos, parece-me que não tinha em vista beneficiar a oposição. Acho que tinha em vista beneficiar o PS, porque sabia que no seu interior havia divisões. Ainda tentou convencê-los. E que essas divisões, não é, transportadas para um órgão deliberativo poderiam ter um reflexo muito mais negativo do que, eventualmente, digamos assim, confortadas fora daquele quadro. Parece-me que foi a estratégia do Presidente da Câmara. Agora, relativamente à posição do PSD, claro que o PSD na reunião de Câmara votou contra, mas disse porque é que votou contra. Disse que os terrenos para a construção de habitação, o aumento de terrenos para a construção de habitação era muito pouco, tendo em conta que em 2015 foram reduzidos em 20%. Mas quis dizer que o novo PDM, para essa finalidade, era melhor que o anterior. E, portanto, o PS que assumisse a responsabilidade de o aprovar. É melhor. Portanto, na perspectiva do PSD, seria um mal menor a aprovação do novo PDM em sede da Assembleia Municipal. Apesar de anunciadamente, na deliberação, iriam votar contra. Exatamente, iam votar contra porque o PDM não respondia às ideias e às... Votar contra, mas queria-o aprovado. Queria aprovado porque ele era melhor que o anterior. É difícil perceber. Não é difícil. É muito difícil. Zé Bastos, sabes que agora, mexer mesmo neste PDM que foi aprovado, o Presidente da Câmara chegou a dizê-lo mais que uma vez na Assembleia Municipal. Não é fácil, claro. É que não. preciso ouvir um conjunto de entidades e vai demorar muito tempo. Quer dizer, o PS andou 7 anos para rever este PDM. Ao fim de 7 anos, aprovam na Câmara Municipal, mas afinal venha concluir o próprio PS que ele não serve para o futuro de Guimarães. Então o que é que ficamos? O PS e o PSD. Não é só o PS. O PSD também Não, acha que ele não não, serve. mas Tanto acha que não serve não serve no seu conceito mais alargado. Vamos ser Mas pragmáticos, disse-o que este PDM revisto era melhor que o anterior. Vamos ser pragmáticos. Por isso o é que é não- mais fácil, o que não é mais recusava. fácil é não aprovar um PDM e apanhá-lo ainda numa fase em que ele não está aprovado e não entrou em vigor e fazer as alterações que é necessário fazer, ou aprová-lo, ele entrar em vigor e recomeçar todo um processo de revisão do PDM. E ele entrava logo em vigor. Claro que entra em Não vigor entra a partir do momento Não, que tem que Não ser- entra nada. Não, tem que ser publicado no Diário da Tem que República. ser exato, e com a campanha, ia demorar, ia demorar. com a entraria mudança. agora Com a mudança em e outubro, tudo, novembro, isso ainda dezembro, estava em demora. vigor sem problema nenhum. Novembro, dezembro, Sim, mas exatamente. Mas a partir do momento em que vais Mas muito- mexer em terrenos, tens que ouvir uma panóplia de entidades. Isso foi feito já. Isso Não, está mas, feito. mas depois vais alterar. Há terrenos que são zonas verdes. dizer. Para reabrir o processo. Para reabrir o Reabrir o processo. processo. Claro. Era a mesma Para coisa. reabrir o Não, a mesma processo é coisa. difícil. São coisas completamente Não, distintas. não. Muito bem. Completamente Vamos distintas. avançar. Temos falado pouco de Ricardo Costa. O que é certo, comparando os resultados eleitorais entre a Câmara Municipal e Assembleias de Freguesia, Ricardo Costa perdeu cerca de 6.000 votos. Foram 6.000 socialistas que não acreditaram no Ricardo Costa? Não foram 6.000 socialistas que não acreditaram no Ricardo Costa. Aquilo que de facto aconteceu foi isso. A votação para as freguesias foi mais expressiva e para a Assembleia Municipal também.
foi mais expressiva do que a votação para a Câmara Municipal, mas eu também não quero entrar aqui num registro de que de repente parece que encontrei o culpado, os culpados de tudo aquilo que aconteceu. Mas convenhamos, quem escolheu os candidatos. Não há propriamente uma procura de culpados. Não, da minha parte não há de certeza absoluta. Não há de certeza absoluta. Até porque lido muito bem com aquilo que acontece e aquilo que temos que fazer é trabalhar para reverter as situações e encontrar as soluções mais adequadas para que o nosso trabalho continue a ser feito na defesa dos nossos projetos, na defesa das nossas ideias, na defesa das nossas convicções. Mas dizia que quem escolheu os candidatos às juntas de freguesia foi o Presidente da Comissão Política do Partido Socialista, que se chama Ricardo Costa. Quem escolheu os candidatos à Assembleia Municipal foi o Presidente da Comissão Política e a Comissão Política, disse o Presidente da Comissão Política, naturalmente secundado pela Comissão Política. Foi a Comissão Política do Partido Socialista e quem escolheu o candidato à Câmara foi a mesma Comissão Política. De onde resulta, para mim, e não direi muito mais que isto, a penalização foi na Câmara Municipal. Cada um que tira as ilações que deva tirar. Não houve penalização nas juntas de freguesia, não houve penalização na Assembleia Municipal, houve uma penalização clara na Câmara Municipal e, portanto, foi no órgão Câmara Municipal que houve essa penalização. Cada um fará as suas interpretações, eu faço as minhas. João Ribeiro, tenho que estabelecer aqui um paralelo. Aqui em Caldelas aconteceu a mesma coisa, ou seja, os taipenses acreditaram mais em Ricardo Araújo do que o Manuel Ribeiro aqui para as Taipas, porque em termos de votação a coligação acaba por vencer por um voto em relação ao Partido Socialista, mas para a Junta o PS ganhou com cerca de 260 votos, se não estou em erro. Portanto, isto quer Acreditam dizer... mais no Bimoranense que no Taipense? Exatamente. Acreditaram mais no Ricardo Costa para a Câmara do que no Taipense para a Junta de Freguesia. Mas isto é objetivo, não há que lhe fugir. São os números. E, portanto, eu logo no dia das eleições disse, olha, o responsável por esta derrota na Junta de Freguesia sou eu. Sou eu porque eu tive menos votos do que a coligação para a Câmara. E, portanto, não há que lhe fazer. Portanto, quem foi votar, a mesma pessoa que levou os 3 boletins, disse assim, olha, vou votar para a Câmara na coligação, mas para a Junta de Freguesia não voto, não é, no rosto que aparece mais vezes, no primeiro rosto que encabeça a coligação. E então votaram noutros partidos, e em especial no PS e no Augusto Mendes, e portanto eu só tenho que dizer que o meu rosto é que foi derrotado, assim como o rosto do Ricardo Costa para a Câmara Municipal. Ele é que foi derrotado, porque nas freguesias o PS até conseguiu um bom resultado. Muito bem, Mariana, em termos de mandatos para a Assembleia Municipal, é onde se calhar teremos o órgão mais político neste momento, porque sabendo que na Câmara temos uma maioria absoluta, vamos ter uma transferência, digamos, para o debate político para essas Assembleias Municipais? Sim, parece que vão ser mais quentinhas, não é? Onde vai haver mais discussão e onde também há mais representação, não é? E por isso será possível ter uma diversidade de intervenções e assim se espera, porque aquele órgão é um dos órgãos que fiscaliza o trabalho do Executivo Municipal e por isso tem que ter também uma atuação muito específica e não só de fiscalização, mas também de proposta e de chamar a atenção para isso. E eu acho que nesta Assembleia, com certeza, teremos grandes e bons debates. E será isso que se espera, que eu acho que todos os partidos esperam isso, não é? Porque agora, com a mudança que se fez, espero que o PSD não caia na tentação de usar o argumento muito usado pelo PS, que era a maioria votou em nós é que sabemos, não é? Que não caia muito nessa tentação, porque os outros vimaranenses que não votaram na maioria também vivem em Guimarães e também precisam de ver os seus problemas resolvidos e por isso que se levem problemas concretos à Assembleia, tal como à Câmara, porque essa foi sempre uma das críticas que fizemos e que eu fiz pessoalmente, que é de que os problemas concretos ficavam sempre à porta
das reuniões de Câmara. Discutia-se os pontos que estavam na agenda e pouco mais do que aquilo. Uma outra altura lá se levava uma outra questão, mas nada de muito concreto daquilo que é os problemas graves de Guimarães, como a habitação, que se falou muito também durante estes debates, mas que se falou, tanto PS como PSD, limitaram-se muito a falar de rendas acessíveis e da classe média, esquecendo-se da mãe com 4 filhos que anda há mais de 4 anos à procura de casa e que não tem apoio social, das pessoas mais idosas que estão a ser expulsas das suas casas com rendas há quase 40 anos porque o senhorio quer aumentar a renda, com questões gravíssimas que vivemos no nosso concelho. E também a questão das assembleias municipais à porta da campanha, isto também não se pôs aqui porque houve uma, não é? Houve uma em plena campanha eleitoral e por isso ninguém foi contra e a coisa decorreu de forma muito aceitável e até com elevação nas discussões. Mas o PSD tem em cima de si todos os holofotes, não é? Toda a gente vai estar muito atenta ao trabalho do PSD, dessa tal mudança que se espera e que tem que ser para amanhã, não pode ser para daqui a 4 anos, porque senão as pessoas vão ficar desiludidas, porque as pessoas habituaram-se às promessas do PS e por isso iam dando a sua aceitação e a maioria ao PS, porque pode ser que para o próximo mandato as coisas melhorem e agora realmente vão estar muito atentas a ver se o seu voto valeu a pena ou não. E lamento que também o Executivo não tenha trabalhado até ao último dia, porque há questões muito prementes que deveriam ter sido resolvidas e que agora são arrastadas porque há a mudança de mandato e todas estas mudanças, como, entre outras coisas, que fui visitar a Escola Básica de Pevidém, que está temporariamente em contentores, porque está em obras a escola e com problemas graves de segurança para as crianças, de não terem onde ficar agora com as chuvas que se aproximam, e que a Associação de Pais está realmente muito preocupada, inclusive com a capacidade de luz, de ter eletricidade. E por isso há aqui um conjunto de problemas que precisam realmente ser resolvidos e que podiam ter sido resolvidos pelo Executivo que agora sai, até ao último dia, porque é até ao último dia que também recebem o salário, não é? E por isso podiam ter resolvido estas questões. Muito bem, e esperemos que não sejam arrastadas. Não sei, antes da última intervenção, não sei se querem algum comentário sobre a nova composição da Assembleia Municipal. Zé Bastos. Não há muito a dizer, a nova composição é aquela que neste resultou momento também... a coligação não terá a maioria, contrariamente ao anterior mandato. Há esta novidade também. Sim, a coligação não tem maioria. Mas temos a Iniciativa Liberal, a CDU... Sim, mas implica acordos. Sim, implica acordos, sim, implica uma outra discussão, sim. Sim, resultou daqui que o PSD elegeu de forma direta 25 deputados municipais, o PS elegeu 22, o Chega 6, a CDU 2 e a Iniciativa Liberal 1. Por outro lado, os presidentes de junta, como todos sabem, ou se não ficam a saber, quem não está tão atento a isso, tem também são membros. presença 30 presidentes de junta por inerência, com direito a voto e com todos os direitos de intervenção. O PS tem 30, o PSD tem 24 e, portanto, isto faz com que o PS, no somatório dos eleitos e dos presidentes de junta, tenha 52 deputados e o PSD tenha 49 deputados. Mas isto não significa rigorosamente nada. Significa apenas que esta é a força e a Assembleia funcionará com as forças que estão instaladas e funcionará nos debates de forma comprometida, dedicada e de forma correta também. Só dizer aqui uma ou duas coisas, se tiver tempo para isso, que Só permita interromper, sobre esta questão da Assembleia Municipal. Manuel Ribeiro, em 30 segundos. Em 30 segundos, ainda bem que estão representadas muitos partidos e muitas coligações, porque isso vai enriquecer o debate democrático. Mas queria um apontamento relativamente ao Chega, porque o Chega elege 6 deputados e eu estou convencido que eles estavam à espera de muitos mais, e portanto o Chega, e numa comparação com as legislativas, é um derrotado local, porque
porque reduz muito a sua votação. A IEL também é um derrotado porque em relação às legislativas que foram há bem pouco tempo, também de certeza absoluta que tinham expectativas de eleger mais deputados para a Assembleia Municipal e continuam com um. De qualquer forma, Lá se vão uns 30 segundos, não é? lá se vão os 30 segundos, mas vai ser interessante seguir os debates na Assembleia Municipal por causa desta heterogeneidade e pela falta de maioria da coligação. Muito bem, uma oportunidade para 2 minutos numa última intervenção. Começamos aqui pelo José Bastos. Ok, numa última intervenção, só desejar que o trabalho político seja feito com correção, com dedicação, e isso, a dedicação, tenho a certeza que será. E também dizer que a coligação Juntos por Guimarães andou durante muitos anos a fazer o seu trabalho de oposição, que é normal, porque era na oposição que estava, hoje está no poder, e também dizer que vai naturalmente perceber que fazer é um bocadinho mais difícil do que propor. É muito fácil ter soluções para todos os problemas e mais alguns, vai ser um bocadinho mais difícil quando tiver que resolver esses mesmos problemas. E depois dizer também que espero que aquilo que foi a campanha eleitoral e o discurso da campanha eleitoral, que ainda eu estive numa rádio na noite eleitoral também com um participante da coligação Juntos por Guimarães, e algumas coisas que foram ditas é que o programa do PS era uma megalomania, e deu um exemplo concreto dessa megalomania, e a megalomania era porque nós não prometemos 1000 casas. E eu fiquei surpreendido. E fiquei surpreendido porque 1000 casas é pouquíssimo. 1000 casas não é nada. E fiquei mais surpreendido porque isto significa que no programa da coligação Juntos por Guimarães está a promessa de 900. 1000 é megalomania, 900 não é megalomania. Isto significa que já está a haver retração naquilo que foram projetos lançados e que nós cá estaremos para acompanhar como na oposição, que é o nosso lugar, como vocês sempre fizeram na oposição, que é exigir, chamar a atenção daquilo que são as promessas. Nós vamos exigir que o BRT seja cumprido no primeiro mandato. Vamos estar atentos a isso, vamos exigir que as 1000 habitações, ou as 900 habitações sejam feitas, e vamos exigir que o PDM seja alterado rapidamente e que cumpra com todas as regras e com tudo aquilo que é necessário fazer para dar condições para que Guimarães se desenvolva. Vamos exigir que haja coerência no discurso e que aquilo que acontecia, que era criticar-se o PS por anuir sempre com a Câmara e depois criticar-se o PS por ter 2 PS. Vamos estar atentos a isto tudo, vamos fazer o nosso papel, mas vamos também fazer uma coisa, que é, vamos lutar por aquele que é o nosso programa, porque o nosso programa é aquele que reflete a nossa proposta, a nossa posição, a nossa convicção de que o melhor para Guimarães seriam as nossas propostas e, portanto, aqui em jeito de brincadeira, preparem-se porque nós vamos dar luta. Muito bem, Mariana, penso que Eu também eu não disse que vai ser delicioso, eu disse isto vai ser uma discussão maravilhosa. Se já é aqui na rádio, imagina no podcast, imaginem na Assembleia. Até porque fiquei surpreendida porque o Bastos acabou de dizer que concorda com o BRT. Estou aqui. Eu não disse nada disso. Vamos exigir que seja cumprido, não é? Vamos Por exigir isso, que cumpra, não. exato. Vamos exigir que cumpra Porque é uma promessa. Exatamente. Percebeste muito bem aquilo que eu disse. Então não queres que se cumpra, não é? A questão é que nós queremos é que haja realmente exigência no trabalho e que todas as questões que estão pendentes se possam ser realmente resolvidas. Não é pavimentar as estradas no último dia do mandato, não é prometer as casas no papel, porque o papel pode com tudo, pode com 1000, com 1500, com 500, com 40, com 150 e depois na concretização elas não surgem e as pessoas continuam a viver muito mal em Guimarães. E por isso esta é que é a questão de que temos que governar para todos de forma transparente e que todos saibamos qual é o nosso lugar enquanto oposição e a oposição critica e propõe.
E por isso debater-nos pelo nosso projeto e pelas nossas propostas será com certeza a promessa para o futuro, mas ser a voz destes problemas e de outros será com certeza a nossa missão, digamos assim, porque consideramos que depois se perdem estes problemas reais na espuma dos dias entre BRTs e metros de superfície. Vamos ver se o transporte público vai ser realmente gratuito e se acrescentam linhas para as pessoas realmente poderem usar o transporte em Guimarães de forma eficiente e que possam mudar os seus comportamentos. Muito bem, Manuel Ribeiro, para terminar, penso que a coligação está preparada para estas reivindicações ou alertas do Partido Socialista. Eu acho que sim. 2 minutos. A equipa para a variação que apresenta o Ricardo Araújo parece-me que tem lá gente comprovadamente competente para executar as promessas eleitorais. Não são promessas, os compromissos. Desde o transporte gratuito, as creches, o metrobus, não é? Mas o metrobus já sabemos que tem que ser com a Câmara de Braga também e com a Administração Central. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Com a Câmara de Braga. Com a Câmara de Braga. Pronto. Mas temos gente e parece-me que o município deve ter técnicos competentes Vamos também ver se surge no Orçamento de Estado. para esta missão. Mas eu também gostaria de deixar este apontamento, porque aconteceu nas últimas reuniões de Câmara e já estávamos em plena campanha eleitoral, isto um bocado também para bater o que o José Bastos disse há um Não vamos bocado. abrir o debate. Não é abrir o debate, mas convém fazer este apontamento. Foram aprovados e vieram a público um conjunto de subsídios que as pessoas ficavam realmente surpreendidas porque foram mesmo, durante a campanha eleitoral, aprovadas em reunião de Câmara. Eu agora estou-me a lembrar não sei, nem sei quantos centenas de milhares são para a casa mortuária das Taipas, os subsídios aos clubes que surgiram em Catadupa e às IPSS, e foram nos últimos dias da campanha eleitoral, quando das reuniões de Câmara. Isto quer dizer que eu não sei, e agora vamos a perceber, se realmente o cabimento orçamental, pelo menos até dezembro, se não esteja completamente digamos assim, esgotado, e que, pelo menos até 31 de dezembro, o novo Executivo se limite a dar cumprimento às obrigações que o anterior assumiu. Portanto, isto é um apontamento que as pessoas devem estar... Se fizer, já não será pouco. Já não será pouco. Pronto, José Bastos, obrigado pela confiança. Obrigado pela confiança, que será um conforto para a coligação até 31 de dezembro. O novo ano, vamos ver o que é que vem aí. Muito bem. Gostaria, antes de terminar, de fazer aqui um agradecimento público ao António e à Elvira, que, digamos, terminaram a sua colaboração no Guimarães em Debate, mas que desde 2021 deram alma a este debate. Espero que seja mesmo só até já e que regressem a curto prazo. O Guimarães em Debate é um programa, então, quinzenal, pode ser visto nas plataformas do Jornal de Guimarães e certamente daqui a 15 dias teremos novo debate. Obrigado a todos.